Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá a todos e a todos. Esse aqui é mais um Agora Eu Ilumino. E Agora Eu Ilumino tem um sentido duplo. Talvez até mais sentidos que eu ainda não tenha percebido. Mas é aquela brincadeira de que tem certas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente diz: agora ou eu ilumino ou eu desisto. Mas tem também o significado de que uma vez você dando um passo na sua caminhada, agora você passa a iluminar as suas ideias. Agora eu ilumino por onde eu passo. Agora eu ilumino as conversas que eu tenho com os outros. Agora eu ilumino talvez pela minha maneira de olhar, pelo meu sorriso. Todo ser humano emana uma energia, inevitavelmente. E agora, o que eu quero é iluminar e não trazer caos e confusão para ninguém. Então, agora a gente ilumina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindo. Estou vendo gente amada chegando, olá. Eu quero começar dizendo que é muito difícil essa experiência humana, né? Essa história de ser gente dá muito trabalho. A experiência humana é desafiadora. A gente tem, naturalmente, as inseguranças, a potencialidade enorme da mente. E junto com o potencial dela vem uma dificuldade de utilizar. É muito parecido com aqueles painéis de controle de avião. Eu lembro quando eu era criança e ainda era permitido que a gente visitasse a cabine dos pilotos de avião. E eu entrei e a minha decepção foi que eu não conseguia entender o que os botões faziam. Tinha tantos e eu esperava assim uma alavanca da potência e aí tem o jeito deles pilotarem, né? Não me lembro como chama, manche, acho. E aí 5 ou 6 botões que faziam coisas importantíssimas, não, tinha 300. Com rótulos muito pequenos e que provavelmente interagiam entre eles. E essa metáfora é muito adequada para como é a gente lidar com a nossa mente. A potencialidade, a quantidade de recursos e de possibilidades que a gente tem vem com essa desvantagem de que por um lado é muito poderosa, por outro lado é muito poderosa. E se a gente vira para o lugar errado, a gente vai terminar num lugar muito distante do que a gente queria. É como você errar 3 graus no seu direcionamento em uma jornada de 1000 quilômetros. Errar 3 graus para dar alguns passos não te leva para um lugar muito diferente. Errar 3 graus numa jornada de 1000 quilômetros vai te levar para um lugar completamente diferente. Por quê? Porque você tem essa potência de andar 1000 quilômetros e não 3 passos. Então, exatamente a potencialidade da mente humana faz com que ela seja difícil da gente controlá-la. Até respiro quando... Acho que a minha maneira de respirar é quase como um escritor mudando de parágrafo, né? Ok. Respire. Respira que faz bem. Entretanto, se a mente humana tem essa potencialidade toda e é difícil de controlar, nem por isso ela é difícil da gente liderá-la, da gente harmonizá-la. Olha que interessante. Se eu tentasse controlar todos os aspectos da minha mente o tempo todo, no fundo é a alma nos dando impulsos energéticos, mas é a mente tentando controlar a mente. Imagina como isso ia dar um nó. Porque quanto mais potente a mente, mais controles... Será que vocês já perceberam que às vezes pessoas muito inteligentes acabam tropeçando ainda mais nos pensamentos, exatamente por serem super inteligentes? E tropeçam nessa capacidade enorme. Então, a ideia de controle, de controlar a mente com intensidade e com até a necessidade arrogante de falar eu vou controlar a minha mente. Não. A gente controla um pouquinho do jeito que talvez a gente vá aprendendo a interagir com um barquinho que a gente corrige, mas também tem o vento, tem o mar, tem as ondas, tem o inevitável,
tem a nossa esperança de chegar naquela ilha que a gente vai navegando. Então, nós estamos mergulhados aqui no universo. E controle da mente é indispensável no micro. Controle alguns aspectos, mas no macro, o que a gente quer é aprender a interagir com ela, harmonizarmos-nos com ela e fazer com que essa mente, em vez de controlar a nossa vida, ela esteja à nossa disposição. Que ela seja uma máquina de pensar que funcione na hora de funcionar, relaxe na hora de relaxar. Já pensou que ótimo? Uma mente que não nos domina, mas que ela é fiel, dedicada, apta e límpida na maneira de servir ao propósito maior e à luz da alma que todos nós temos. Que coisa linda, né? Essa ideia da mente assim. Pois é, mas para chegar lá há um caminho. E é difícil essa experiência humana por causa da nossa potência. Metafisicamente falando, o humano está lá bem naquela divisão. Nós éramos energias que foram evoluindo, assim dizem os sábios, de lá dos Himalaias, a gente foi evoluindo. Aí a gente teve experiências no reino animal. O ser humano está bem entre o animal e o anjo. O ser humano está entre o animal e o anjo. E o ser humano não é melhor que um nem pior que o outro. Não é que nós somos piores que os anjos. Essa história de melhor ou pior, ela é de uma banalidade. É melhor a gente jogar fora esse conceito. É como se eu perguntasse para você, o que é melhor, uma criança ou um adulto? E a resposta seria lucidamente melhor em quê? Pois é, não é nada melhor ou pior em termos absolutos. Por exemplo, os animais têm uma capacidade de serem mais verdadeiros do que a gente. Porque a etapa humana é essa etapa difícil, o maquinário aqui é cheio dos botões e tal. Mas em teoria, ou na verdade é assim, mas de maneira truncada, nós somos essa etapa entre o reino instintivo animal e o reino angélico acima da gente, o reino dos devas, dos seres de luz e tal. E aqui é um pouco complicado. Por quê? Justamente porque a recompensa é muito grande. É na etapa humana em que a gente descobre como lidar com ideias. É na etapa humana que a gente sai do instinto e a gente aprende a ter uma compaixão profunda, ampla, embasada, verdadeira. É na etapa humana que a gente aprende não só a usar a intuição, mas confirmar a intuição com a racionalidade, para que a superstição não nos domine. É na etapa humana que a gente aprende com os próprios erros. E é na etapa humana que a gente aprende que não precisa cometer os erros para aprender. O humano mais desenvolvido, pode observar, é aquela pessoa que olha o erro do outro e ao invés de julgar, ele aprende com o erro do outro. Fala, nossa, eu podia ter cometido o mesmo erro. Vou aprender sem sofrer. A pessoa está lá, sofrendo com o que aconteceu, eu tenho compaixão, mas melhor eu aprender que ali tem um buraco sem eu precisar pisar no mesmo buraco. Através da etapa humana, com essa mente superpoderosa, a gente começa a simular realidades. Então, eu posso acordar de manhã, e aí eu abro um olho, abro outro, aquele frio de manhã, e aí na minha mente eu simulo assim, vou fazer o seguinte, então hoje eu vou deixar de levantar e vou ficar aqui no meu cobertor e pronto, até meio-dia. E aí, essa mente poderosa, ela simula uma resposta. Bom, se isso acontecer, você vai ter essa consequência negativa, você vai se atrasar para isso, vai se atrasar para aquilo, vai incentivar a sua preguiça e tal. Então, sem precisar passar por aquilo, a mente tem essa potencialidade de criar uma simulação da realidade. E aí você levanta e fala, tá bom, não gostei do resultado que eu vislumbrei. O difícil, e de novo repito, o potencial extraordinário da mente é a dificuldade e a vantagem. Porque essa capacidade de simulação também serve para simular coisas péssimas que vão gerando ansiedade e que tem pouca probabilidade de acontecer. Então essa mente que simula, como ficaria essa sala, que essa parede é pintada de azul, é um azul lindo, é um azul chamado azul chuva, azul do mar Egeu também, a Aegean Teal em inglês.
será que se eu pintar essa sala de amarelo, como ela ia ficar, que é outra cor linda? Eu só vou ter o resultado final se eu pintar de amarelo mesmo, mas eu posso já começar a simular. E é lindo que a gente possa fazer isso. Então, lembrem, a gente sai desse reino animal que é mais instintivo e reativo, livre de tendências negativas que a gente só desenvolve na etapa humana, de um grande egoísmo, de qualidades, de características vingativas, de uma malícia, de uma manipulação. Isso tudo são desvios da potencialidade humana. Então, ao mesmo tempo, os animais são mais puros e eles são nossos mestres e aprendizes ao mesmo tempo. Mas nós temos essa capacidade de simular a realidade dentro de nós. E é difícil, gente. Eu confesso que é difícil, porque às vezes a gente começa a simular e vai reagindo à simulação. Esse é uma das grandes fundações do ensinamento budista. Que tal não reagir às simulações que você está tendo? Porque aí você vai poder rodar muito mais simulações. Você vai poder se preparar para o que elas dizem. Você vai poder decidir não rodar simulações quando você não quer pensar. Já pensou que ótimo? Você começa a pensar assim, se aquela pessoa não gostar de mim? E se ela desaprovar o que eu fiz? E aí você tem a opção de rodar simulações, falar, deixa eu ver se eu converso com ela e tal. Ou, não, esse assunto não me interessa. Decido que cada um que se vire, eu vou viver o que me é verdadeiro e devagarzinho o coração vai falando mais alto. Também é um grande poder. Então, não só não reagir, mas não criar condições que reajam. Mas, de novo, por quê? Porque a mente é muito poderosa. Bom, entendemos esse poder da mente. Entendemos, talvez, assim, espero ter conseguido explicar como eu preciso aprender ainda todos os dias. Eu já comecei a aprender, mas eu não terminei de aprender. Que a mente não pode ser controlada no todo. Ela é controlada em algumas alavancas e o resto a gente vai indo. Como um piloto de avião não pode resolver dar um cavalo de pau no avião. Não é assim que funciona. Ele pode ir mexendo nas alavancas para, em harmonia com o ar, a aerodinâmica, o clima, a umidade do ar, as asas do avião, os metais, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, ele consiga virar. Então é uma ação que precisa de uma certa simbiose. E a gente com a nossa mente também. Se eu tivesse que comandar a minha mente em tudo que ela fazia, vocês já imaginaram o absurdo que seria? Atenção, pé direito, um passo. Agora pare, pé esquerdo, um passo. Agora pare, atenção, pé direito, novo passo. E entretanto é o que a gente tenta fazer, por mais absurdo que isso soe, é o que a gente tenta fazer com alguns pensamentos. A gente tenta ir comandando-os. Respira, novo parágrafo. Então vamos lá. Tem uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer com a gente, que é entender um dos métodos de cultivar para que essa mente vá se tornando harmônica, fluida, responsiva e autônoma de maneira positiva. Porque a gente não pode controlar a mente o tempo todo, então a gente quer que ela tenha um piloto automático que funcione bem. A gente quer começar a cultivar essa mente para quando acontece alguma coisa, a nossa primeira reação é talvez uma não reação. Ou a nossa primeira reação é uma reação positiva, também existem, cultivadas. Eu me lembro há anos, eu estava num casamento, era o jantar na véspera do casamento, na fazenda de alguém, éramos 20 pessoas na mesa, e aí eu ouvi um barulho de vidro quebrando. E aí eu não me alterei, mas todo mundo pulou da mesa, foi olhar, e rapidamente minha mente fez assim: se a pessoa que estava carregando o vidro tivesse machucado, todo mundo vai gritar. Aí você se levanta e ajuda. Se ninguém gritar, é porque não precisa de causar comoção. Pode ficar sentado. Aí eu guardei 2 segundos, ninguém falou nada, todo mundo foi olhar, mas ninguém falou nada. E aí eu percebi que se eu levantasse, eu só adicionaria ao caos. Então,
foi uma surpresa para mim, porque eu falei, nossa, esse negócio de meditação funciona. Eu fui treinando a minha mente para ter uma reação muito suave. A reação dela foi, atenção, tem algum perigo, tem algum corte, tem sangue? Não. Então fique sentado para não adicionar ao caos. E eu fiquei tão grato de ver a minha mente se trabalhar daquela maneira. Muito bem. Mas o que eu quero ensinar hoje, às vezes eu falo um preâmbulo longo, né? Eu ensino coisas antes. E agora que você está pronto, já prestou atenção, sua vibração já mudou, vamos entrar no principal. O outro lado do silêncio. A maioria de nós tem medo do silêncio. Medo por alguns motivos. Primeiro, porque o silêncio pode significar solidão. O silêncio pode significar um vazio de ausência. Há vários tipos de sunya, vazio. Talvez um vazio de ausência. A gente naturalmente tem medo do silêncio, porque ele parece também uma tarefa impossível. As pessoas acham que meditar é colocar a mente em silêncio. E a natureza da mente é ser uma maquininha de pensar. É muito difícil entrar no silêncio. E aí a pessoa tenta, não consegue entrar no silêncio, se frustra com a meditação e se sente incapaz. O que é super errado. É um engano. E a gente tem medo do silêncio também, porque o silêncio frequentemente é associado a eventos negativos onde a gente não sabe o que dizer. Então, eventos de um certo pesar, de uma tristeza, envolvem esse silêncio. Essa é a perspectiva comum do silêncio. Mas o silêncio é grande amigo de quando a gente tenta organizar a mente dessa maneira positiva, harmônica, não tentando controlá-la, mas tentando colocá-la num patamar em que ela seja cada vez mais nossa amiga. Amiga da alma, alguém que expressa a nossa luz maior. Então, amar esse silêncio depende um pouco da gente entender o outro lado do silêncio. O silêncio, no início do nosso encontro com ele sempre depende de uma redução. A gente fala, vai diminuindo e entra em silêncio. A gente pensa. E ao pensar um pouco menos, vai diminuindo em busca desse silêncio. A gente tem 1000 desejos, 1000 vontades, 1000 ansiedades, e aí a gente vai arduamente lutando, vai, medita, e isso a menos. É uma redução um tanto trabalhosa. Porque a sociedade é criada para ser ruidosa, barulhenta. As pessoas têm medo do silêncio. Então a gente associa o silêncio com uma diminuição. Quando a gente tem a nossa primeira experiência com o silêncio, ela é frequentemente positiva, porque ele vem num impulso, quase uma amostra grátis. Dentro de uma experiência de grande significado. A gente sente, a gente vê uma árvore, a gente vê uma cena linda, a gente encontra uma pessoa que nos encanta, a gente percebe uma própria energia nossa numa meditação. E aí, uau! A gente encontra algum estado de silêncio do qual a gente até sente saudade depois, a gente quer voltar para ele. Mas aí, existe também a experiência negativa com esse silêncio de redução e diminuição. Que é quando a gente começa finalmente a acalmar a mente, vai lá naquele retiro, consegue, usa o app Atma, do qual eu tenho muita felicidade de participar, que tem lá mais de 1000 meditações para todos nós. Aí a gente vai usando, só que entrando num pouco de silêncio, às vezes, vem dentro de nós uma explosão do que não estava resolvido. E é assustador. Mas é também uma cura. Porque eram aquelas mágoas, aqueles conceitos errados, aquelas coisas assustadoras que a gente tinha varrido para debaixo do tapete. Uma vez um monge muito avançado disse para mim: as pessoas têm medo do silêncio porque elas têm medo do que o inconsciente delas vai fazer pipocar se elas entrarem em silêncio. Mas vale a pena, gente, super vale a pena, porque senão é como você ter um corte que está infeccionando e você não trata, põe ali uma coisa por cima. Aquilo vai te estragando por dentro.
Então, nessa jornada do silêncio de diminuição, a gente vai diminuindo as falas, os pensamentos, as influências do mundo externo, diminui, e a gente chega naquele evento. Acho que eu cheguei no silêncio. Não precisa ser um silêncio absoluto, não precisa durar meia hora, pode ser um evento de meio segundo. Nossa, achei um silêncio. Lembrando que silêncio não é ficar mudo. O silêncio da palavra é uma etapa para a gente chegar nesse silêncio interno. O silêncio do pensamento também é só uma ajuda. A gente chega... Oi, Fabiana. A gente chega no silêncio interior através dessa diminuição. Mas aquilo que a gente vai conversar hoje é do outro lado do silêncio. O que acontece? E um engano que muitas pessoas, ao meditarem ou ao estarem no caminho do autoconhecimento, o que eles costumam fazer é diminuir pensamentos, vai lá, medita, tem um retiro, faz, encontra o silêncio. E aí, continua apertando. E aí, continua apertando. E aí, aquele próprio esforço causa um incômodo, como se houvesse um decreto cósmico, eu preciso permanecer no silêncio absoluto. Eu não sei onde isso está escrito. Não está nas estrelas. Não está em nenhum lugar que eu saiba. Porque o que acontece é que depois da gente entrar numa experiência de significado trazida pelo silêncio, existe o outro lado do silêncio, onde a regra não é mais a diminuição, e sim a expressão e a manifestação. Então a gente entra no silêncio. Tem a experiência de silêncio. Ela é mais potente quando ela é longa. Então, é gostoso, é importante mantê-la longa. Um segundo que seja. 3 segundos, 1 minuto, 10 minutos. Teve aquela experiência de silêncio. Mas depois é como uma bolinha de tênis. Ela vem, faz põe e ela tem que subir de novo. O outro lado do silêncio é a expressão da sua energia mais profunda, do seu superconsciente, do que você tem que nasce dessa paz sua. Depois de encontrar esse silêncio, de repente você vai abrir os olhos e sentir uma grande alegria. Expresse essa alegria, não precisa se manter no silêncio. Quer dar um suspiro? Dá. Quer dar risada? Dá. Há poucos dias eu caminhava pela rua praticando isso. Diminuir. Experiência com o silêncio. E aí a minha alma se expressava olhando as árvores dessa cidade poluída e barulhenta onde eu moro e falando: oi, árvore, que folhas lindas você tem. Nem acho que eu falava com a boca, talvez eu falasse mentalmente, mas brotava de mim como brota de uma criança uma amorosidade, um acolhimento. Depois desse silêncio, às vezes brotam em mim sensações de profunda coragem, ideias criativas, vontade de ligar para um amigo. Às vezes brota de mim uma profunda realização de que eu estive errado durante anos com alguma coisa. E aí eu falo: nossa, Satyanata, entendeu? Entendi. Mas a beleza é que desse outro lado do silêncio, junto com a descoberta, como aquilo veio da alma, não é uma descoberta intelectual, vem também a energia que você necessita para mudar isso em você. Quando a gente tem uma epifania da alma, ela traz a informação junto com o impulso. Ela já te dá a missão, vai lá e te paga a gasolina. Ela te dá o combustível. O outro lado do silêncio é revelador. E a maioria das pessoas mata o outro lado do silêncio. Medita, entra no silêncio. Sai da meditação, faz um alongamento e pega o celular. Ou caminha pela rua, faz essa diminuição. Olha, tá lá grande de barulho, diminui, silêncio. E aí não deixa abrir, não deixa crescer, não deixa expandir. O outro lado do silêncio é uma expansão. A gente entra pela redução e a gente dele sai expandindo o cone de possibilidades, de verdades internas, de descobertas. Quantas vezes do outro lado do silêncio vem uma coisa em mim, uma intuição que diz assim: Sati, você fez aquilo por tal motivo. Você fez aquilo por egoísmo, ou você fez aquilo por vaidade,
ou você, Sati, fez aquilo por esse engano. E como vem do outro lado do silêncio, todo o barulho mental ficou para trás. Então não dá tempo de vir um monte de conjecturas mentais dizendo eu jamais, eu não. Vem de forma verdadeira. E aí a gente pode olhar e falar, talvez sim, deixa eu entender. As minhas melhores expressões nascem do outro lado do silêncio. As minhas melhores aulas e palestras nascem quando eu encontro o silêncio, reduz, e agora expande, expressa, expande. O que eu tenho de melhor vem quando eu entendo que o outro lado do silêncio não é um esforço, não é um aprisionamento, não é uma redução do barulho, não é uma redução das palavras, não é uma ordem para que tudo seja comprimido e segurado. Pelo contrário, a gente segura, entra no silêncio, por um segundo que seja. E aí a gente humildemente permite que a alma se expresse, que a intuição fale, que a verdade do coração venha, que coisas duras apareçam para que a gente possa se transformar. E que coisas que a gente não teria coragem de fazer nasçam em nós com a singeleza e a verdade de se tornarem inevitáveis. Porque a gente sabe que aquele é o caminho verdadeiro. É esse o outro lado do silêncio. As pessoas morrem de medo do silêncio porque acham que silêncio é redução, compressão, tolimento. Bolinha de tênis bate. E aí tudo vira. O silêncio gera a grandeza da sua expressão, se você se permitir. É isso. Esse é o outro lado do silêncio. E eu desejo a todos vocês, a toda a humanidade, a todos nós, a mim também, porque eu vivo tentando, muitas vezes bem sucedido, algumas vezes eu tropeço, mas que essa redução me leve ao silêncio. O silêncio revele a minha alma. E aí, da redução, a partir do silêncio, atravessando o portal, eu posso entrar na expansão da expressão da luz que há em mim e que há em você também. É esse o Agora Eu Ilumino de hoje. Espero ter feito sentido. Espero ter conseguido, a partir do silêncio, expressar com clareza. Trazer essa energia e essa luz que no fundo é de todos nós. Quero agradecer a todos vocês que se tornam expansores, expressores, propagadores dessa luz. Depois de ser abençoado, agora a gente vai lá compartilhar a bênção, propagar a bênção. Cada um de nós se torna portador da luz quando a gente deixa essa luz pegar na gente. Quero agradecer ao Atma, que está levando meditação para tanta gente, para o Brasil inteiro. Hoje o Atma alcançou mais de 10 mil seguidores no Instagram. Parabéns, que sejam 100 mil, 1 milhão, 10 milhões e muitos mais. E tem lá, para quem não ouviu, o episódio piloto do Mongecast. A gente só gravou um por enquanto, depois vai ter mais. É isso, agradeço a presença de vocês na jornada comigo, mando um grande beijo, que a luz permaneça em mim, em vocês, em todos nós, e que através do silêncio a gente a expresse com clareza, pureza e verdade. Sexta que vem tem mais um Agora Eu Ilumino. Namastê, até lá.